Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a América Latina. Como nós já vimos em relação à divisão geográfica, o continente americano pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Mas, devido à colonização e ocupação, ele pode ser dividido em dois: América Anglo-Saxônica, Canadá, Estados Unidos e América Latina. E hoje nós vamos falar sobre a América Latina. Observem aqui, nós temos o mapa da América Latina. Quem é que faz parte desse continente? México, América Central e América do Sul. Todos os países, vamos dizer assim, abaixo do México, fazem parte da América Latina. A América Latina, quando nós falamos dela, nós precisamos localizá-la. Então, observem aqui, ela é cortada pela linha do Equador. A linha do Equador passa no norte do Brasil. Ela também é cortada, olha só, pelo Trópico de Capricórnio. Então, nós podemos dizer que este continente ele vai estar na zona tropical. Por que a zona tropical? A zona tropical vai do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer lá em cima. E também na zona temperada, que é toda essa região que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Quando nós falamos agora de ocupação, a ocupação da América Latina, ela foi um pouco diferente do que a ocupação da América Anglo-Saxônica. Por quê? Porque ela foi ocupada tanto por espanhóis quanto portugueses. A América Anglo-Saxônica, ela foi ocupada por quem? Ela foi ocupada pelos ingleses. Então, olha só, quando nós falamos de ocupação, nós vamos ter aqui a divisão desse território por essa linha chamada Tratado de Tordesilhas. E aí, toda essa parte que ficou a leste do Brasil foi ocupada por Portugal. Por isso que a maior parte do Brasil fala a língua portuguesa, fala português. E aqui nós vamos ter toda essa parte aqui ocupada pela Espanha, onde vai ter a língua espanhola. Continuando lá, quando nós falamos de América Latina, nós temos que ter em mente que temos vários blocos econômicos dentro desse continente. Primeiro que nós vamos ter Mercosul, formado em 1991. Quais são os países que fazem parte do Mercosul? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. A Venezuela foi a última a entrar e nos dias atuais, devido à crise da Venezuela, ela está suspensa. Ela está suspensa o quê? Vou parar para eles falando. Então, olha só, por que a Venezuela está suspensa nessa crise? Ela saiu? Ela foi expulsa? Não, ela não foi expulsa. Ela está, podemos dizer que de castigo. Devido a toda essa crise que está acontecendo, ela está de castigo. Pode ser que ela volte? Com certeza. Próximo que nós temos aqui, olha só, Unasul. A Unasul não é um bloco econômico ainda, está em projeto de ser um bloco econômico. União das Nações Sul-Americanas. Olha só, todos esses países que estão em azul pertencem a Unasul e Mercosul, em azul mais escuro. Então, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela pertencem ao Mercosul e também à Unasul. Os países que estão em azul mais claro, eles pertencem à Unasul, mas também à Comunidade Andina, que é um outro bloco econômico. Os países estão em laranja, pertencem apenas à Unasul. Os países que está em mais escuro está território ultramar, quer dizer, a Guiana Francesa, que pertence à França, que não faz parte nem do Mercosul, nem da Unasul, nem da Comunidade Andina. Continuando lá, a ALCA, ainda que nós falamos de blocos econômicos,
A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. Não é propriamente dito um bloco econômico, é um projeto onde todos os países do continente americano iriam fazer parte desse bloco econômico. Tanto os países da América do Sul, América Central e América Latina. Ali, ó. Vou ter que parar de novo. Então, olha só. É um projeto a ALCA. Pode ser que se torne um bloco? Pode ser. Mas eles já estão em negociação desde 1994 e não chegaram a conclusão nenhuma. Principalmente porque o Brasil não quer participar desse bloco. Porque dentro do Mercosul, o Brasil é o país mais desenvolvido. Se formarem a ALCA, quem será o país mais desenvolvido? Os Estados Unidos. E o Brasil vai ficar perdendo. Temos também a ALBA, Aliança Bolivariana das Américas, formado por Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e Dominica, principalmente comandado pela Bolívia, com a intenção de integrar todos os países da América Latina. Agora que nós já vimos uma característica geral, né, os blocos econômicos do continente latino-americano, nós vamos fazer o estudo de caso de 4 países. Primeiro deles, Venezuela. A Venezuela é o 4º maior produtor de petróleo do mundo e a sua economia é baseada na venda de petróleo. Em 2002, Hugo Chávez criou, instigou a Revolução Bolivariana. Então é uma revolução baseada no quê? Na venda e exportação, na venda e compra de petróleo, onde nós tivemos uma queda no preço do petróleo que contribuiu para que desse origem a essa crise que nós vemos hoje, que nós já chegamos lá. A Venezuela também, por meio de Hugo Chávez, reavivou a OPEP. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a Venezuela, por meio de Hugo Chávez, teve uma reaproximação com Cuba. A Venezuela entrou em 2006, tentou entrar em 2006 no Mercosul e foi aprovada em 2012 e em 2016 foi deixada de castigo, foi suspensa. Em 2012, Hugo Chávez foi reeleito, mas ele morreu em 2013 e Nicolás Maduro assumiu. A partir do momento que Nicolás Maduro assumiu, ele tem uma proposta autoritária em relação ao governo e isso foi fazendo com que sua popularidade fosse decaindo. Em 2003, com a baixa do preço do petróleo, veio uma crise gigantesca para a Venezuela. E sem o apoio dos Estados Unidos, a Venezuela está cada vez pior. O chefe do parlamento, Juan Guaidó, em 2019 se autodenominou presidente da Venezuela. Muitos países, entre eles Brasil, União Europeia e Estados Unidos, reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela, mas ele não foi eleito. Ainda quem foi eleito, ainda quem é o presidente eleito, Nicolás Maduro. Mas devido às suas ações autoritárias, muitos países, né, não negociam e não reconhecem como o presidente. Muitas pessoas, mais de um ano, estão vindo para o Brasil como refugiados, porque lá eles não têm nem o que comer. Existem reportagens que mostram que as pessoas lá na Venezuela estão tendo que comprar comida estragada, carne estragada, porque é o único tipo de alimentação que eles conseguem dar aos filhos. Outras famílias também estão entregando os filhos ao governo, porque não têm condições de criar essas crianças. Próximo, Cuba. Em 1954, tínhamos a Revolução Cubana, comandada por Che Guevara e Fidel Castro. Che Guevara, muitos revolucionários brasileiros, né, muitas pessoas que se acham revolucionários acabam utilizando a camiseta muitas vezes sem saber realmente o que ele fez. Nessa época da Revolução Cubana, então o que aconteceu? Estados Unidos bloqueou todas as suas relações com Cuba. Como Cuba não tinha relações com os Estados Unidos, buscou apoio na União Soviética. Mas com o fim da União Soviética, né, com o fim da Guerra Fria, Cuba ficou, vamos dizer assim,
abandonada e teve que seguir sozinha, sendo o único país socialista. Em 2006, Fidel Castro apresenta algumas doenças e depois de 49 anos no poder, ele sai. Então ele saiu e teve uma nova eleição? Não. Ele saiu e denominou que o próximo presidente de Cuba seria seu irmão, Raul Castro. Em 2016, Fidel Castro morre. E nos dias atuais, nós temos ainda como presidente Raul Castro. Cuba ainda é um país socialista. Mas o socialista é bom? Depende do ponto de vista. O socialismo, ele muitas vezes é bom para o governo. O que tem de bom no socialismo? Não existe desigualdade social. Todas as pessoas têm roupas, têm casas para morar e têm acesso à alimentação. Mas não existe uma valorização daquelas pessoas que estudaram mais ou estudaram menos. Os salários são semelhantes. Todas as pessoas compram o mesmo tipo de roupas porque elas são muito baratas, mas não existem roupas modernas, roupas diferentes, carros modernos, aparelhos celulares. Um outro exemplo, lá em Cuba não se paga internet. Ninguém paga internet lá. Então é de graça? Isso é um ponto positivo? Depende, porque as pessoas só podem usar a internet quando o governo libera. Por exemplo, sábado depois do almoço na praça. Então todos vão para lá e vão usar a internet do governo, que é claro não é a mais rápida. Então ela é gratuita, mas ela é controlada. Outro país que nós vamos ver é Bolívia. Em 2005 foi eleito Evo Morales, que era um líder sindical dos cocaleiros, dos produtores de cocaína. A partir do momento que ele foi eleito, ele começou a estatização das empresas exploradoras de gás e petróleo. Com isso, o Brasil sofreu muito, porque nós temos o oleoduto Gasbol que traz gás natural da Bolívia para o Brasil. Nós compramos gás natural da Bolívia. E com essa estatização, o que aconteceu? O preço do gás natural foi lá em cima e o Brasil teve que pagar mais caro. Em agora, novembro de 2020, foi eleito como presidente da Bolívia Luiz Arce. É claro que não temos características ainda, porque ele foi eleito agora, poucos dias atrás. E por último, nós vamos falar da Colômbia. A Colômbia, nós podemos dizer que tem vários conflitos internos, principalmente motivados pela reforma agrária, que é a distribuição de terras para aqueles que não têm terra, para os produtores de terra que perderam as suas terras. Distribuição de terras do governo. Isso não acontece, então foi prometido, mas não aconteceu de forma real. E aí foram se criando grupos revolucionários, como é o caso da FARC. Força Revolucionária da Colômbia. Essa Força Revolucionária da Colômbia, ela até então era apenas para a reforma agrária, para que se cumprisse, mas ela tem criado dentro dela vários grupos terroristas, que não estão apenas procurando os seus direitos, e assim criar confusão dentro do país. Em 1990 teve-se um aumento da produção de cocaína, que lá é liberada para fins medicinais, mas não é bem isso que acontece. E no ano 2000 teve uma intervenção dos Estados Unidos para que a FARC deixasse de criar os conflitos armados e sequestros que estavam fazendo e voltasse a ser um grupo menos rebelde, vamos dizer assim, aquele que não está totalmente contra todas as pessoas da Colômbia, e sim apenas contra as ações arbitrárias do governo. Então, pessoal, hoje nós vimos algumas características da América Latina, os blocos econômicos que a formam e o estudo de caso de 4 países.